Olá pessoal, meu nome é Michael, eu sou psicólogo e hoje eu estou aqui para falar sobre essa data, 18 de maio, onde esse mês todo, de maio, a gente fala bastante sobre o Maio Laranja, que é quando há muita divulgação de vários profissionais acerca da luta contra o abuso sexual infanto-juvenil. Mas pessoal, confesso para vocês que isso me incomoda um pouco pelo fato de que às vezes dá a sensação que essa luta ela só acontece no mês de maio, né? E é um trabalho aí que eu venho fazendo há anos, né? Inclusive recentemente eu publiquei o meu primeiro livro chamado A Infância Fortalecida, Teoria e Prática na Educação Sexual Infantil, onde eu venho trazer um pouquinho sobre a teoria, sobre o que é a educação sexual infantil, sobre o que é o abuso, sobre as estatísticas, sobre como identificar o abuso, sobre o que fazer, mediante essa identificação, depois todo um trabalho de prevenção e proteção, da parte prática, usando contos de fadas, dinâmicas de grupo, uso de desenho, uso de fantoches, para trabalhar com as crianças questões extremamente importantes aí de prevenção e proteção. Pessoal, por que eu falo que essa data ela me incomoda um pouquinho? Porque às vezes dá a sensação de que a gente só trabalha esse tema esse mês, né? Mas segundo as estatísticas, pessoal, a última estatística que eu verifiquei em 2018, de acordo com o Ministério da Saúde, é em torno de 90 crianças e adolescentes por dia são abusados sexualmente. Isso, pessoal, é o que chega nos órgãos responsáveis, Conselho Tutelar, a polícia, o Disque 100. E mais muito, talvez até uma grande outra maioria, não chega nessas instituições, porque infelizmente na nossa sociedade ainda hoje a gente tem um muro de silêncio, que muitas das vezes barra, a possibilidade da intervenção e do cuidado. Então, em várias questões aí a criança continua sendo abusada, há um silêncio muito grande e o abusador ele continua impune, né? Infelizmente aí eis o ônus do silêncio. Mas pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês sobre as possibilidades. É importante a gente trabalhar a questão da educação sexual infantil, não naquela linha que muitas das vezes várias pessoas aí têm a ideia, a questão da sexualização precoce, não é sobre isso que a gente fala. Só para vocês terem uma ideia, nesse livro, que eu acabei de escrever, a gente vai falar sobre como auxiliar a criança a identificar quem é ou não de confiança, como saber para quem ela pode ou não contar os seus segredos e a importância de contar os seus segredos, porque muitas das vezes o abusador acaba pedindo para ela ficar em silêncio. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do afeto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e de um abuso, porque muitas das vezes o abusador acaba falando que aquilo é um carinho que ele está fazendo, sendo que na verdade é um abuso. A gente vai trabalhar e ensinar as crianças também sobre estratégias e maneiras de prevenção e proteção. Enfim, pessoal, são vários temas ricos, várias questões que infelizmente nós, enquanto crianças e adolescentes, nós não aprendemos, de uma forma boa, de uma forma saudável essas questões. Mas hoje, pensando aí em toda essa temática, dentro desse livro, A Infância Fortalecida, há muitas possibilidades de um trabalho saudável, respeitando aí o processo de desenvolvimento e a capacidade cognitiva da criança de compreender aquilo que vai ser passado. Então, pessoal, estou aqui para falar para vocês, lutem contra o abuso sexual infantil. Pessoal, ficou sabendo sobre alguma coisa? Tive uma suspeita, diz que sim, entre em contato com o Conselho Tutelar, com a polícia, pode fazer denúncia anônima, não há problema algum, tá? O importante é que a gente não se cale frente a essa questão horrível, que é o abuso sexual infantil, infanto-juvenil, que infelizmente permeia a nossa sociedade. A gente tem um alto índice, dessas questões aí na nossa sociedade ainda hoje. Então acho que cabe muito a gente, como profissional, como cidadão, lutar realmente aí contra essa barbaridade, tá bom? Pessoal, no meu canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, vocês vão jogar lá, vocês vão encontrar facilmente vários vídeos. Eu comecei a fazer esse mês uma coletânea de vídeos, eu já fiz sobre confiança, como ensinar a criança, auxiliar a criança quem é ou não de confiança, já fiz sobre afeto e vou continuar fazendo alguns outros, tá? Ao longo desse mês aqui. Então compartilhem comigo, vamos lá, vivenciem comigo essa experiência também, adquirem um pouquinho de informações sobre como trabalhar essas questões aí com as suas crianças, seja em casa ou seja numa escola, tá bom? Pessoal, vamos lutar sim, vamos falar sobre o tema, divulguem, compartilhem esse assunto, porque a gente precisa, entrar nessa luta aí, porque pensando, pessoal, as nossas crianças de hoje, os nossos adolescentes, eles serão o futuro da nossa sociedade, e querendo ou não, o abuso sexual infantil, ele abre uma ferida, ele faz
traz um marco negativo na história da pessoa, ainda mais se ela não for, né, a criança ou adolescente, se não for tratada, se não for cuidado após o abuso sexual infantil, ela pode carregar esse trauma aí pro resto da vida. Então a gente precisa tentar auxiliar, a gente precisa tentar acolher, divulgar, propagar, informar e trabalhar com essa prevenção e também com o cuidado daqueles que infelizmente passam por esse processo. Pessoal, entrem nos canais aí, vejam vários conteúdos legais, tá? O livro ele tá à venda na livraria do psicanalista, vocês podem jogar aí no Google, vocês vão encontrar facilmente. Se vocês se interessarem, façam a aquisição, é um conteúdo super bacana, didático, fácil de ser aplicado, fácil de ser instruído para as crianças, tá bom? Pessoal, espero que nesse mês, né, ao longo aí desse mês, a gente consiga trabalhar, né, fazendo a nossa parte, divulgando, falando sobre esse assunto importante, porque eu acho que cabe, é uma função nossa sim, né, falar sobre isso, divulgar esse tema tão importante aí, tá? Então, recentemente eu tenho feito várias lives, eu tenho dado curso sobre educação sexual infantil, tenho falado na rádio local aqui da minha cidade, tenho divulgado, publiquei esse livro, enfim. Pessoal, são coisas que a gente vem fazendo já faz um tempo, né? Esse curso mesmo de educação sexual infantil já estou fazendo aí há um tempo. Então vale muito a pena a gente lutar. Lembrando, são em média, tá, pessoal, que chega nessas instituições responsáveis 90 casos mais ou menos por dia de abuso sexual infanto-juvenil. 90 casos, aquilo que a gente sabe, fora aquilo que é silenciado e varrido para debaixo do tapete aí, né, na falsa expectativa que aquilo vai passar ou aquilo só aconteceu uma vez e tudo bem, né? Infelizmente ainda a gente tem esse tipo de pensamento na nossa sociedade. Então vale a pena a gente falar sobre o tema, a gente, mediante uma denúncia, pessoal, a gente não precisa ter prova, a partir da suspeita, de acordo com a legislação, a gente pode fazer a denúncia, né, fazendo de tudo aí para proteger as nossas crianças. Então vale muito a pena e vamos cuidar, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá bom? Acompanhe minhas páginas, hoje mesmo tem uma live pelo meu Instagram, psicólogo.lima, que eu vou falar um pouquinho sobre mais, né, sobre todas essas questões, tá bom? Pessoal, até mais, espero que vocês tenham gostado, acho que vale a pena a gente falar e lutar contra isso, tá bom? Abraço a todos, tchau, tchau.